Oi, gente, eu sou a professora Olivia, eu sou professora do Évora Vestibulares e eu tô aqui para resolver a prova de Biologia do ano de 2021 da Unicentro, para auxiliar vocês e ajudar a preparar vocês para fazer a próxima prova, o próximo vestibular. A prova ela tá no site do colégio e aí é legal vocês baixarem a prova e ir acompanhando junto comigo. Eu vou ler a questão, vou resolver a questão, vou revisar o que eu achar que for relevante a gente revisar. Eu dei uma olhada na prova e, de maneira geral, ela é tranquila. É uma prova extensa, com muitos pontos. A maioria das questões é de verdadeiro ou falso. Então, são vários pontos para você ler, muita coisa para lembrar. E ela não é muito pesada em relação ao conteúdo. E, geralmente, as questões que estão erradas é uma coisa meio lógica, o erro e tal. Então é mais uma prova de prestar atenção, não pesado em relação ao conteúdo, mas uma prova para você fazer bem ligado, para não deslizar em bobeira. Vai acompanhando aí a prova. A primeira questão é sobre citologia. Então ela fala o seguinte: com a evolução dos microscópios, a biologia celular tem aprimorado os estudos acerca das organelas celulares, as quais são responsáveis, por exemplo, pelas interações moleculares necessárias à vida. Beleza. Com base nos conhecimentos sobre biologia celular, relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita. Eu gosto de ir lá na coluna da direita, ler o conceito e tentar associar com algo. Eu acho que fica mais fácil e a gente vai mais direto. A primeira, a A, ela fala: existem evidências de que tenham se originado de seres procarióticos primitivos que se instalaram no citoplasma de células eucarióticas primitivas. Não deu para resolver muito porque essa descrição daria tanto para mitocôndria quanto para cloroplastos, porque ele descreveu a teoria da endossimbiose, né, que é a ideia de que seres unicelulares maiores englobaram seres unicelulares menores, que passaram a viver dentro dessas células maiores e virou uma relação harmônica em que todo mundo se beneficiava. Então pode ser mitocôndria ou pode ser cloroplasto. Não resolvemos muito, vamos ali para o B. Presente em células eucarióticas, formam uma rede membranosa de bolsas achatadas e canais tubulares interligados. Se eu tivesse falado só bolsas achatadas, a gente poderia ir para complexo de Golgi. Mas como falou de canais tubulares interligados, uma conexão de vários canais conectados, a gente está se referindo a retículo endoplasmático. Então, o 1 é B, e nisso a gente já elimina a alternativa A C, a D. Pô, 1 é B não. 1 é B sim. Pera, vamos lá. Presente em células eucarióticas, retículo endoplasmático, 1B. É alternativa B, né? O único que tem 1B é a alternativa B, mas vamos fazer o resto para a gente conferir. A C fala: sua atividade é significativa em células que capturam partículas ou substâncias do meio externo por fagocitose ou pinocitose. Quando uma célula ela captura algo do meio externo, não importa se é fagocitose, que daí seria o englobamento de partículas sólidas por pseudópodes e tal, ou pinocitose, que já é um englobamento de coisas menores, geralmente líquidos por canais, essa substância englobada, ela provavelmente vai ter que ser destruída dentro da célula. Eu vou dar um exemplo prático. Entrou um micro-organismo que invadiu seu corpo. Suas células de defesa, chamadas fagócitos, elas vão englobar por fagocitose esse micro-organismo. Uma vez que esse micro-organismo está dentro da célula, ele precisa ser destruído. E a organela que faz essa destruição é o lisossomo. Então a gente vai associar a letra C com a organela 5. 5C já dá outra confirmação ali que é a alternativa B. Mas vamos continuar. No D, fala o seguinte: desempenha um papel importante na formação do espermatozoide, dando origem a uma bolsa de enzimas digestivas chamada acrossomo. O acrossomo ele fica ali na cabeça do espermatozoide e ele serve para perfurar todas aquelas camadas de proteção, todas as barreiras que tem no ovócito. E quem gera o acrossomo é o complexo de Golgi. Então o D se associa com o 2. E, mais uma vez, a gente já está na letra B faz tempo, a gente só está terminando de resolver a questão para confirmar e para revisar todas as outras organelas.
O complexo golgiense, ele tem muita função. Ele armazena temporariamente as substâncias, ele empacota secreções, ele libera secreções, então células glandulares, por exemplo, tem complexo de Golgi muito desenvolvido. Ele também amadurece certas coisas, ajuda a produzir alguns polissacarídeos, é ele que dá origem à organela lisossomo que a gente acabou de falar, ele forma a lamela média das células vegetais e forma o acrossomo. É legal decorar tudo porque o vestibular ele vai cobrar todas essas funções dessa organela. E no E, são delimitados externamente por duas membranas lipoproteicas, até então pode ser complexo de Golgi, não, disfarça, mitocôndria ou cloroplasto de novo, mas aí ele fala assim, internamente há um complexo membranoso formado por bolsas discoidais achatadas e empilhadas. Essas bolsas discoidais são os grânum, e o grânum, ele faz parte do cloroplasto. Então a que a gente estava na dúvida entre cloroplasto e mitocôndria, poderia ser os dois. Por exclusão, ela vai ser mitocôndria. Então, a A é o 3, o B é o 1, o C, que é lisossomo, é o 5, o D vai ser complexo de Golgi 2, o E vai ser o cloroplasto, que é o que sobrou, que é o 4. Então, a resposta é a letra B, que a gente já tinha descoberto ali no início, mas é bom ir fazendo tudo, porque às vezes a gente fez uma bobeira no começo, então é bom confirmar. Fechou? Questão 1, então, questão tranquila, questão básica de funções de organelas citoplasmáticas. A 2, ela é sobre cordados, né? Para quem lembra de zoologia, se não me engano vai ter mais pra frente uma outra questão de zoologia, a gente vai classificar o reino animal em 9 filos. Aquela classificação de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. O filo dos cordados é o mais derivado, é o filo mais recente, é o filo qual a gente faz parte, mas fazem parte também todos os outros animais que a gente chama popularmente de vertebrados e alguns animais invertebrados. Então ele começa dando uma introdução sobre tunicados, anfioxos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que são os grandes grupos de cordados. E são agrupados no filo dos cordados, pois apresentam na fase embrionária um cordão dorsal semirrígido denominado notocorda. Então, animais cordados são animais que possuem notocorda durante pelo menos o desenvolvimento embrionário. Com base nos conhecimentos sobre as características gerais dos cordados, atribua verdadeiro ou falso as afirmativas a seguir. Primeiro, ele fala o seguinte: os cefalocordados, conhecidos como urocordados, já está errado. Então, essa já é uma afirmativa falsa, mas eu quero só revisar uma questão de classificação. Quando você pega o filo dos cordados, filo cordata, você vai subdividir esse filo. Eu falei para vocês que a classificação era em reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, mas essa é a classificação básica proposta por Linneu, quando se conhecia menos da biodiversidade que a gente conhece hoje. Então hoje acima de reino tem domínio, abaixo de filo tem subfilo, por exemplo, e aí diz que eu quero falar. O filo dos cordados ele é dividido em 3 subfilos. Os subfilos, vamos lá, subfilos. Urocordata, que a gente chama popularmente de urocordados, que são os animais que têm notocorda só na cauda, uro, cauda, cordado, notocorda. E o principal representante é o tunicado, a assídia, que é um bicho exclusivamente marinho, que a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar. Os urocordados, eles têm uma fase larval, que tem notocorda, e uma fase adulta que é fixa, que por fora lembra até um porífero, lembra muito um bicho muito primitivo. Aí tem os cefalocordados. E o cefalocordado, o nome fala que ele tem notocorda até a cabeça. E o principal exemplo de cefalocordado é anfioxo. Também não é um bicho muito conhecido pela gente, mas ele é super importante, por exemplo, para o estudo do desenvolvimento embrionário. Então, em embriologia, a gente fala bastante de anfioxo. E o outro grupo, o terceiro subfilo, é o subfilo craniata, que são os cordados que têm crânio. A gente costuma, no popular, chamar os craniata de vertebrados. Então, peixes, répteis, falei na ordem errada, né? Vamos lá. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos são craniados. Na questão, ele já começa errando o que ele fala. Os cefalocordados, conhecidos como urocordados, não tem nada a ver. Cefalocordado é um bicho, urocordado é outro bicho, de outra categoria, de outro subfilo, né, dentro do mesmo filo.
Podem se reproduzir sexuadamente de duas maneiras, brotamento ou fecundação externa. Como ele fala de cefalocordado e de urocordado, nem tem como continuar falando. Mas brotamento, por exemplo, é um tipo de reprodução que você não vê nesse grupo. Então ela tá bem errada. Primeira afirmativa, então, é falsa. A gente eliminou A e B, né? A gente tá C, D e E. A segunda fala o seguinte: a notocorda dos tunicados, tunicado é urocordado, é presente em todas as fases da vida e se estende até a extremidade anterior do corpo. Extremidade anterior é a cabeça. Eu expliquei para vocês que urocordado significa notocorda na cauda. E também não está presente em todas as fases da vida, só na fase larval, então falsa também. A gente eliminou agora C também, né? Então falsa. D e E tá nas nossas alternativas. A terceira, uma fase larval aquática com respiração branquial e uma fase adulta adaptada ao ambiente de terra firme são características dos anfíbios. E é bem isso, anfíbio significa duas vidas, fase larval aquática, fase adulta terrestre. Isso é válido, aliás, para a maioria dos anfíbios. Existe anfíbio tipo algumas salamandras que são aquáticos ao longo da vida toda. As cobras cegas, elas podem ser sempre terrestres, mas como a imensa maioria dos anfíbios é do grupo dos anuros, do grupo do sapo, perereca e rã, e eles têm esse tipo de comportamento, então a gente pode generalizar e falar que é uma afirmativa verdadeira. Mas também não resolveu nada, né? Falso, verdadeiro, a gente já estava entre a D e a E, a gente continua entre a D e a E. Próxima, a principal novidade evolutiva que permitiu às aves conquistarem totalmente o ambiente de terra firme foi o ovo amniótico. Tá, o ovo amniótico é um ovo com uma bolsa membranosa, o âmnio, e essa bolsa ela guarda um líquido, e esse líquido ele protege o embrião ao longo do desenvolvimento embrionário, contra desidratação, contra variação na temperatura, contra impactos. E o ovo amniótico, essa bolsa amniótica, ela foi super relevante para a conquista do ambiente terrestre. Só que os primeiros animais vertebrados que têm esse ovo são os répteis. Então ele fala que o ovo amniótico foi uma novidade evolutiva das aves, mas não, as aves vieram depois dos répteis e os répteis já tinham ovo amniótico. Então falsa, o que significa que a resposta é letra E e que a última afirmativa é verdadeira. O que caracteriza os placentários? Placentário é um grupo dentro dos mamíferos, é o fato do desenvolvimento embrionário ser completado no interior do útero materno, mais especificamente na placenta. Placentários são os animais que têm placenta, então tá certinho. Só para revisar, os mamíferos, mamífero é uma classe dentro do subfilo Craniata, e essa classe ela é dividida em 3 grandes grupos: os prototérios, que são os mamíferos que botam ovo, que não tem placenta; os metatérios, que são os que têm o marsúpio, né, também chamados de marsupiais, e o marsúpio é aquela bolsa, né, o bebê nasce prematuro e vai para a bolsa, como no caso do canguru, do coala, da cuíca, do gambá; e os placentários, que são a imensa maioria dos mamíferos. Mais de 95% dos mamíferos são placentários, inclui roedores, cetáceos, primatas, quirópteros, que são os mamíferos mais conhecidos. Então, verdadeiro, ficou falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Tô meio lenta aqui porque eu não tô com gabarito aqui. Então, ficou letra E, né? Letra E. Terceira questão. Única questão que ela é objetiva mesmo, não tem isso de verdadeiro ou falso. Sobre botânica. Grandes grupos de plantas se fazem presentes nos mais variados hábitats e, por diferentes motivos, são de extrema importância para a manutenção da vida no planeta. Com base nos conhecimentos sobre grupos de plantas, assinale a alternativa correta. A. As linhagens vegetais, com o processo evolutivo, apresentam reprodução sexuada dependente da presença de água na forma líquida, o que implicou o aumento da fase haploide e diminuição da fase diploide. Eu vou dar uma revisada bem rápida nisso, porque eu acho que é relevante para resolver essa questão. As plantas, todos os grupos vegetais atuais, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, têm um ciclo de vida que a gente chama de ciclo haplodiplobionte, ou metagênese, ou alternância de gerações, em que elas intercalam entre uma fase haploide e uma fase diploide. A fase diploide a gente chama de esporófito. Então, esporófito diploide, 2N, ou seja, células têm 2 conjuntos cromossômicos, e o gametófito, gametófito haploide. Gametófito N. Para ficar claro, eu sei que muita gente confunde isso.
Gametófito é um indivíduo, é uma planta, e esporófito também é um indivíduo, também é uma planta, então de maneira geral eles vão ter um corpo multicelular. E o esporófito é filho do gametófito, então diferente da gente, a gente é diploide, nossos filhos são diploides, nossos netos são diploides, nossos pais são diploides, eles fazem essa alternância, uma geração é diploide e a outra geração é haploide. A diferença nessas gerações não tá só na ploidia, tá também no corpo, né? O formato do corpo desses indivíduos é diferente e no tipo de reprodução que eles fazem. Fito significa planta, gametófito significa literalmente planta que produz gametas, beleza? Se você produz gametas, você está se reproduzindo por reprodução sexuada, né? A reprodução sexuada, ela também é chamada de gâmica e, por conceito, envolve a fusão de dois gametas, que podem vir de indivíduos diferentes ou no mesmo indivíduo. Se um hermafrodita se autofecunda, ele está fazendo reprodução sexuada também. Tem bastante gente que confunde isso. O gametófito, ele vai fazer gametas por mitose, né? Porque um organismo haploide não consegue fazer meiose. E aí esses gametas, em algum momento eles vão se fecundar. Gameta feminino. Não importa o grupo, se é animal, vegetal, se é fungo, gameta é sempre haploide. E gameta masculino. Haploide também. Essa formação de gametas é por mitose. E a reprodução sexuada, que acontece nessa fase da vida, ela tem a grande vantagem de gerar variabilidade genética, né? Então, os filhos que nascem de reprodução sexuada, eles são diferentes dos pais, mesmo que seja autofecundação, porque os gametas são diferentes. Isso vai gerar um zigoto, gameta N com gameta N é zigoto 2N, e esse zigoto é a primeira célula do indivíduo esporófito. Então o zigoto vai fazendo mitose e vai virar um organismo multicelular. Assim, o esporófito, ele é filho do gametófito. Fechou? Quando o esporófito for se reproduzir, ele vai fazer uma reprodução assexuada por meio de células haploides chamadas esporos. E os esporos, falei que eles são haploides, por um organismo diploide fazer uma célula haploide, necessariamente envolve meiose. Então, no reino vegetal, a meiose é espórica, diferente da gente, que faz meiose gamética. A gente faz meiose para produzir os nossos gametas. Esse esporo, que é N, ele vai germinar, ele é a primeira célula de um indivíduo multicelular haploide. Então, por mitose, o esporo forma um gametófito e assim o gametófito é filho do esporófito. Pode acontecer em alguns grupos de planta, no caso briófitas e pteridófitas, dos gametas dependerem de água para se encontrar. O gameta masculino das briófitas e das pteridófitas, ele é flagelado e ele nada para chegar no gameta feminino. Então a fecundação, ela é dependente da água. Isso limita um pouco a reprodução, porque ele só vai se reproduzir em épocas de chuva e tudo mais. Aqui nessa alternativa A, ele fala que com o processo evolutivo, ou seja, à medida que a gente vai escalando de briófita para pteridófita, de pteridófita para gímeno, para anjo, apresentam reprodução sexuada dependente da presença de água na forma líquida. Já é uma inverdade, né? Porque depende de água na forma líquida no início do processo evolutivo das plantas, nas briófitas e nas pteridófitas. Gimnospermas e angiospermas não. E falou que teve um aumento da fase haploide e diminuição da diploide, sendo que na verdade é o contrário. Por mais que ambas as fases vão existir no ciclo de vida de todas as plantas, as briófitas têm o gametófito como geração permanente. Ou seja, se eu estou andando na floresta e eu vejo um musgo, esse musgo, ele é o gametófito. O esporófito, ele é transitório, ele nasce, solta os esporos e já morre. A partir das pteridófitas, houve uma inversão disso. O esporófito se tornou a geração permanente e o gametófito se tornou a geração provisória, efêmera, e o gametófito, ele foi ficando cada vez menor. Então, na A, ele falou ao contrário do que realmente é, tanto na questão da dependência da água, quanto na questão da fase dominante do ciclo de vida. Na B fala as tá escrito errado, tá escrito pteridóficas, pteridófitas, que são plantas avasculares, errado. As avasculares não tem xilema e floema, só briófita é avascular. Desenvolveram sistemas eficientes de proteção contra a perda de água, que permitiu colonização de regiões secas, distantes de bordas de rio e de lago. Depois que ele fala de avascular, até é verdade. As pteridófitas, por exemplo, elas têm estômatos que regulam a perda d'água, enquanto briófita não tem. Mas chamou a pteridófita de avascular, ele já errou. C. As gimnospermas são plantas vasculares, verdadeiro. Frutíferas, errado.
Frutífera é só angiosperma. Ter flor e ter fruto é exclusividade de angiosperma. Que apresentam semente. Apresentar semente está certo. Além disso, são constituídas pelo floema, que transporta água e sais minerais, da raiz até a folha. Quem faz isso é o xilema, então tá errado de novo. E pelo xilema, que transporta açúcares e outros compostos produzidos nas raízes até o restante da planta. Açúcar é produzido na folha e é transportado pelo floema, então tá tudo errado. B. Uma importante aquisição evolutiva das angiospermas foi o aparecimento dos frutos, os quais têm a capacidade de ajudar a disseminar sementes, fazendo chegar em lugares distantes da planta-mãe. Perfeito. Resposta é letra D. O fruto geralmente não. Ele realmente tem essa função. E E, por apresentarem um ancestral evolutivo distinto, o ciclo de vida das angiospermas difere das gimnospermas. Errado. Esse ciclo de vida vale para todas as plantas. Entretanto, enquanto os órgãos reprodutivos das gimnospermas são os esporos, nas angiospermas são as flores. Tem esporos em todos os grupos, então dentro da flor vai ser feito esporo, dentro do cone, do estróbilo da gimnosperma vai ser feito estróbilo também, então tá errada a letra E, gabarito letra D, beleza? Quarta questão da prova fala o seguinte: desde o surgimento da vida em nosso planeta, a reprodução tem sido utilizada pelos seres vivos para dar origem aos seus descendentes. Com base nos conhecimentos sobre reprodução, considere as afirmativas a seguir. Primeiro, divisão binária ou cisciparidade é o tipo de reprodução usada pela maioria dos organismos unicelulares, como bactérias, protozoários e algas unicelulares. Eu imagino que vocês lembrem, porque isso é básico. Divisão binária é aquela divisão em que uma célula, divide no meio e forma duas células filhas, né? Também chamada de divisão simples, e é realmente o tipo de divisão mais comum entre os unicelulares. Então, certa a primeira alternativa. A, B e D podem ser o gabarito dessa questão. 2. A esporulação, que consiste na formação de células reprodutivas especiais, é o tipo de reprodução utilizada por algumas algas e fungos multicelulares. Tá certo, algumas plantas também, né? Tava escrito aqui até agora que o esporo vai gerar o gametófito. Fungos também se reproduzem por esporos, que podem ser sexuados ou assexuados. Algumas algas têm a reprodução igualzinha das plantas, tipo as clorófitas, as rodófitas. Então, tá certo. 1 e 2 estão corretas. Agora a gente tá entre a A e a D. 3. A partenogênese é o tipo de reprodução utilizada por alguns animais invertebrados. Alguns vertebrados também, mas por enquanto não falou nada errado. E nesse processo, partes de um mesmo genitor passam a ter vida independente. Nada a ver. Um brotamento poderia ser isso, né? Um indivíduo... Umas células começam a se dividir, formam um brotinho que cai fora e vai ter uma vida independente. A partenogênese, por conceito, é o desenvolvimento embrionário de um óvulo não fecundado. A gente espera que o óvulo vai iniciar o desenvolvimento embrionário depois da penetração do espermatozoide, né? Então, óvulo N, espermatozoide N, fecundou, zigoto 2N, começa o desenvolvimento embrionário. Alguns répteis, alguns peixes, alguns insetos, os mais conhecidos são as abelhas, o óvulo, sem ter sido fecundado, entra em desenvolvimento embrionário e gera um filho. Esse filho ele só tem mãe, ele não tem pai porque ele não tem origem em nenhum gameta masculino. Então a 3 está errado, o que significa que vai ser a A, né? 1 e 2 estão corretas. E o que significa que a 4 vai estar errada também. O brotamento é o tipo de reprodução utilizada por algumas plantas. Brotamento a gente usa para animal, por mais que plantas possam ter reprodução assexuada, são outros tipos de reprodução. E nesse processo, o gameta feminino desenvolve sem que tenha ocorrido a fecundação. Ele fez o contrário, né? Ele, na alternativa 3 de partenogênese, ele descreveu um brotamento e na 4 de brotamento ele descreveu uma partenogênese. Então, ambas estão erradas. Questão 4, alternativa A. Questão 5. Desde o início do século XIX, teóricos, com base em diferentes teorias, defendem seus argumentos para explicar o surgimento das diferentes espécies. Com base nos conhecimentos, marque verdadeiro ou falso. Primeiro, para o lamarckismo, os seres vivos atuais são idênticos aos que existiram no passado. Já está errado. O lamarckismo é uma teoria evolutiva e quando a gente pensa em evolução biológica, a gente tem que pensar em mudança. É diferente da palavra evolução que a gente usa no linguajar popular, né? Quando a gente fala, por exemplo, que alguém evoluiu, a gente está falando que alguém melhorou. Em biologia, evolução é mudança. Se a população era diferente antes e ela mudou, ela tem características diferentes agora, significa que ela evoluiu. E como o lamarckismo é uma teoria evolutiva, falar que o lamarckismo defende que os seres eram idênticos ao passado já está errado.
embora pudesse haver pequenas variações entre os membros de uma espécie devido à herança de características adquiridas. Herança de características adquiridas está associado com lamarquismo, mas a frase ela está totalmente errada. Então a primeira é falsa, vai ser D ou E. Na próxima fala, o evolucionismo darwiniano pautou a sua teoria na premissa fixista, o que já está errado. Fixismo é essa ideia de que os seres são fixos, eles são exatamente como eles são, as populações são como elas são desde o início da formação da vida na Terra. E se eu falo de evolucionismo darwiniano, eu não estou falando de fixismo, né? Então, falso, a resposta é letra E. Deixa eu só terminar de ler aqui. A qual destacava que o fenômeno da adaptação conservativa é o resultado da imutabilidade de inúmeras gerações. Não faz sentido, né, ter uma adaptação associado com imutabilidade. Adaptação é um termo muito usado em evolução também, que significa a capacidade de sobreviver e conseguir se reproduzir em seu ambiente. Então, a adaptação é subjetivo porque tem a ver com o ambiente onde o organismo vive. Tipo, um cacto, ele é um vegetal adaptado a ambientes desérticos. O urso polar é um animal adaptado a ambientes extremamente frios. Então, a adaptação tem a ver com o meio em que o organismo está. A gente já é a E, né? Então, vai ser tudo verdadeiro dali em diante. A seleção natural, um dos pilares da teoria evolucionista darwiniana, preconiza que os indivíduos de cada espécie mais bem adaptados ao ambiente sobrevivem e têm maior sucesso reprodutivo. Isso é bem importante vocês memorizarem, porque a evolução darwiniana é exatamente isso. É a ideia de que dentro de uma população os seres são diferentes. Isso é muito fácil a gente ver. Dentro de população humana tem umas pessoas mais altas, umas mais baixas, umas com a pele mais escura, outras com a pele mais clara, uns mais fortes, outros mais fracos. Então existe essa variação individual, isso é normal. E alguns indivíduos têm mais chance de sobreviver, de se reproduzir. E na natureza, quem sobrevive mais tem mais encontros sexuais, então tem mais filhos, tem mais descendentes, e esses descendentes tendem a herdar as características dos pais. Então vai acontecer que vai rolar uma tendência natural de as populações manterem as características adaptativas. Os indivíduos, eles são diferentes porque eles são assim, eles nascem assim, essas diferenças elas surgem por mutação, por reprodução sexuada, por recombinação, e a seleção natural é tipo uma peneira que a natureza faz, mantendo os indivíduos que têm características boas, favoráveis, e eliminando os indivíduos que têm características deletérias. Então ele explicou bem certinho. A terceira tá verdadeira. A quarta fala da teoria sintética da evolução, que é o neodarwinismo, que é quando as ideias de Darwin foram unidas com os conhecimentos de genética. O Darwin partia do princípio de que precisava existir variabilidade genética para ter ele não usava o termo genética, ele não conhecia genética. Então o Darwin falava, precisa ter variabilidade para ter seleção natural. E quem questionava o Darwin falava, beleza, Darwin, mas de onde que vem essa variabilidade? E essa resposta só veio depois com os avanços da genética, que é aquilo que eu falei. Reprodução sexuada, recombinação, mutação, isso origina novas características. A mutação, por exemplo, ela não tem o propósito de criar algo melhor, ela é aleatória, se a mutação ela for favorável. Quem porta essas características se mantém, tem mais filho, passa essa característica adiante. Se a mutação for desfavorável, ela vai ser eliminada daquela população. Então, peraí que eu me perdi. Tava na teoria sintética da evolução, né? Considera como um dos principais fatores evolutivos a recombinação gênica, segundo a qual na reprodução sexuada, os genes provenientes dos pais se rearranjam. Esse rearranjo é o crossing over, que acontece na meiose e que a gente também chama de recombinação. Então tá verdadeiro. E a última fala, nas populações de insetos em que surgem por mutação gênica, indivíduos resistentes de um determinado inseticida, eu li tudo errado. Indivíduos resistentes a um determinado inseticida, os exemplares selvagens são eliminados. Selvagem é o termo que a gente usa para indivíduo não mutante, indivíduo que tem a característica original. Então, quem não é mutante é eliminado e quem tem a mutação vai ser resistente ao inseticida, vai sobreviver à passagem do inseticida, vai se reproduzir, vai gerar filhos resistentes e com isso as populações vão ficando resistentes, que é a mesma lógica da resistência de bactérias a antibióticos. Então tá tudo verdadeiro, a gente já sabia que era E. Vamos para a questão 6. Durante o seu desenvolvimento embrionário, seres multicelulares possuem células que desenvolvem características particulares
e diferenciam-se uma das outras. Tal processo, denominado diferenciação celular, é responsável pela formação de inúmeros tecidos. Com base nos conhecimentos sobre histologia, atribua verdadeiro ou falso. Primeiro, os tecidos conjuntivos são quase sempre vascularizados. Cara, isso é uma das principais características do tecido conjuntivo. As células, elas estão distantes entre si, são vários tipos celulares e tem muita vascularização. Beleza. E o principal componente das fibras da matriz intercelular é a proteína denominada colágeno. Colágeno é a proteína mais abundante do corpo, ela está muito presente na matriz. Eu comecei a falar, eu acho que é legal fazer um esquema, fazer um desenho. Quando a gente fala de tecido, a gente aprende na escolinha, no fundamental, que tecido é um conjunto de células que executam uma determinada função. E assim, tá certo, tá só um pouco incompleto. Porque o tecido ele não é feito só de células, ele é feito de células e de um gel que está ao redor dessas células, né? A gente chama esse gel de matriz extracelular ou matriz intercelular. E o líquido intersticial que fica ali. O líquido intersticial, ele banha as células, ele oxigena, ele nutre as células, ele recolhe excretas, então ele mantém as células nas condições ideais de funcionamento. E tudo isso constitui o tecido, e não só o conjunto de células. O tecido conjuntivo, ele tem muita matriz. Então, vou desenhar a matriz aqui de rosinha. Imagina um monte de matriz, A matriz, ela é meio gelatinosa, né, que dá consistência para o tecido. Aí, naquele tecido, tem várias células de vários formatos. Fibroblastos, adipócitos, osteoclastos, todos eles são células de tecido conjuntivo. E nessa matriz, a matriz ela é formada por um gel, e esse gel, ele tem várias fibras proteicas. E no meio dessas fibras proteicas, as principais são as fibras colágenas. O colágeno, ele dá resistência para o tecido, acho que eu já tinha falado isso, né? Existem fibras elásticas também, que dão elasticidade para o tecido e tudo mais. O tecido epitelial, se não me engano, vai estar falando dele na próxima alternativa, ele é formado por células muito justapostas, uma do ladinho da outra, e elas todas têm o mesmo formato regular. Então, se uma célula é cúbica, todas são cúbicas. Tem uma camada de células ou várias, depende muito do tecido. Então, isso é um tecido epitelial. Isso daqui seria um tecido conjuntivo. É legal vocês saberem reconhecer pela anatomia. O tecido epitelial, como uma célula está muito perto da outra, não existe espaço entre as células, então a matriz ela é muito reduzida. E como não tem espaço, não cabe vaso sanguíneo, ele é sem vascularização, ele é avascular. Enquanto que o tecido conjuntivo tem muito espaço e é muito vascularizado. Aqui na alternativa está falando que eles são quase sempre vascularizados, porque o tecido cartilaginoso, ele é conjuntivo e ele é o único conjuntivo avascular. Mas beleza, tá certo, né? A, B ou C. A segunda fala, por serem formados por um conjunto específico de órgãos e por apresentarem diferentes tipos de células, os tecidos atuam de maneira independente. Cara, tá tudo errado, porque tá falando que o tecido é feito de órgão. Na verdade, o tecido é feito de célula e o órgão é composto por tecidos. E eles também não atuam de forma independente, porque a gente é um organismo que precisa funcionar de maneira harmônica, de maneira organizada. Sistema endócrino, por exemplo, e sistema nervoso serve exatamente para isso, para conectar diversas partes do nosso corpo, fazendo a gente funcionar de maneira harmoniosa. Então, essa tá falsa. Então, a gente agora tá entre a B e a C, né? Porque foi verdadeiro ou falso. As células do tecido nervoso são os neurônios, principais células do tecido nervoso, conectam, recebem, transmitem informações, especializadas na condução dos impulsos nervosos, e os gliócitos, cuja a função é envolver, proteger e nutrir os neurônios. Beleza. Todo tecido é formado por várias células, o tecido nervoso, a principal célula é o neurônio, porque é ele que manda e recebe informação. Os gliócitos, tipo oligodendrócito, célula de Schwann, às vezes eles são chamados de células glia, eles fazem isso, eles dão condições ideais para o neurônio funcionar. Envolve o neurônio, protege o neurônio, nutre o neurônio, então tá tudo certo, verdadeiro. Então a resposta é a letra B, o que significa que as outras são falsas, né? Nos tecidos epiteliais há uma importante rede vascular, acabei de falar para vocês que tecido epitelial é avascular, ele é nutrido pelo tecido conjuntivo que fica debaixo dele e vai passando as coisas por difusão. Oriunda de veias e artérias, que é responsável pelas trocas gasosas, não oferecer nutrientes para a célula, tá tudo errado.
Próximo, o tecido muscular estriado esquelético constitui os órgãos do sistema digestório. O órgão do sistema digestório é constituído por tecido muscular liso. O estriado esquelético, ele está ao redor dos nossos ossos, daí o nome estriado esquelético. Ele serve para os movimentos voluntários do nosso corpo. Então tá errado, né? Bem como a artéria e veia. Tanto o sistema digestório como a artéria e veia é músculo liso. A gente tem 3 categorias de músculo, né? Estriado esquelético, estriado cardíaco e liso. O esquelético faz todos os movimentos voluntários, o estriado cardíaco compõe o coração e todos os outros movimentos que a gente tem e que são involuntários, tipo pulsação dos nossos vasos sanguíneos, movimento do nosso ureter, peristaltismo do tubo digestório. O que mais que a gente tem? Contração do útero na menstruação ou no momento do parto. Tudo isso é musculatura lisa. Então ficou, a gente tinha falado que era B, né? Verdadeiro, nem lembro mais. Verdadeiro, falso, falso. Letra B mesmo. Questão 7. A questão 7 ela é bem básica, ela é bem zoologia de 7º ano, sim. Os invertebrados podem ser encontrados nos mais diferentes ambientes, com as mais diversas formas, cores e hábitos. Com relação às características gerais dos filos de invertebrados, relacione a coluna da esquerda com a da direita. Eu vou fazer que nem eu fiz naquela primeira de ler o conceito e associar com algo. A. Apresenta um corpo na forma cilíndrica, alongado e afilado nas extremidades. Bichinho com corpo afilado nas extremidades é um vermezinho nemateuminto, né? Uma lombriga, por exemplo. Ele descreveu isso daqui. Então ele está descrevendo o nemateuminto, aqui ele chamou de nematoda, que é uma classe dentro do filo, mas é a maior classe e a gente costuma usar como sinônimo. Então o A é o 3, então a gente está entre a D ou a E. Próximo, animais de corpo metamerizado. Metamerizado significa segmentado, dividido em anéis. Revestidos por um exoesqueleto quitinoso. Exoesqueleto de quitina, exclusividade de artrópodes. E dotados de apêndices articulados. Apêndice articulado é exatamente a tradução do nome artrópode. Então o B é relacionado com o 5. Então vai ser a alternativa D, né? A gente tinha falado que o A era o 3, então a alternativa D. Vamos só ler os outros para a gente revisar o resto da zoologia, mas é bem basiquinho. O C reúne animais aquáticos de corpo mole, gelatinoso, corpo mole molusco, né? E maioria são marinhos. Molusco, então o C é letra 4. Eita, deu erro, a gente tinha falado que era D? Eu nem lembro, me perdi aqui. Mas corpo mole gelatinoso vai ser quinidário, não vai ser monúsculo não, então vai ser o A, né? C1, tá certo, a gente continua na letra D. A é o 3, o 4 eu não fiz ainda, o 5 é o B. D, são animais de corpo mole, não segmentado, geralmente dotados de concha calcária, aí sim é molusco. E E, são animais triblásticos, 3 folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme, só porífero e quinidário que não é triblástico. Acelomado, não tem cavidade corporal, o único grupo de animais acelomados são os plateumintos, então 2, letra E. Deixa eu só conferir aqui que eu me perdi um pouco, 1 C tá certo, 2 letra E, é a alternativa D mesmo, né? 3 é A, fechou, é a alternativa D. 8ª questão. A capacidade de autorregulação que se faz presente nas mais diversas formas de vida é chamada de homeostase. Inclusive aquele líquido intersticial que eu estava falando, ele é super importante para a manutenção da homeostase. A busca pelo equilíbrio entre todos os sistemas de um mesmo organismo tem por finalidade preservar as condições corpóreas consideradas compatíveis com a vida. Fechou. Com base nos conhecimentos sobre os vários sistemas e órgãos do corpo, considere a afirmativa a seguir. Essa foi a questão que eu achei mais complicada, assim, foi mais específica, cobrou um nível mais detalhado das coisas. Então vamos lá. Primeiro, durante a atividade física, os músculos intercostais, que são os músculos que ficam entre as costelas, e o diafragma, que separa a cavidade abdominal da cavidade torácica, aumentam a frequência da ventilação pulmonar. A gente fica ofegante durante uma atividade física para, ao mesmo tempo, melhorar a nossa oxigenação e melhorar a liberação de gás carbônico, né? Porque o músculo, quando ele trabalha demais, ele faz muito gás carbônico. O gás carbônico é tóxico para o nosso corpo, porque ele acidifica o sangue. Sangue ácido não transporta tão bem os gases e tal. Ele vai até falar isso, se não me engano. Aumenta a frequência da ventilação pulmonar, porque as células musculares passam a consumir mais energia, intensificando a respiração celular, que é o processo metabólico que a gente usa para gerar a energia que faz as nossas células funcionarem.
e liberando maiores quantidades de gás carbônico no sangue, o qual reage com a água e forma o ácido carbônico, tá certo? Quando o gás carbônico vai para o sangue, CO2 reage com a água, H2O, e aí forma o ácido carbônico, H2CO3. Na verdade, a gente dissocia esse ácido carbônico do nosso sangue e forma íons H+, e íon bicarbonato. Só que essa reação química ela acontece na água das hemácias. Então, quando o gás carbônico ele chega no sangue, ele entra na hemácia e ao invés dele reagir com a hemoglobina, apesar de que parte, uns 25% do carbono, do gás carbônico, aliás, reage com a hemoglobina, forma a carbohemoglobina, a maioria do gás carbônico que entra na hemácia reage com a água. E aí o H+, ele começa a ir para o nosso plasma e quanto mais H+ no plasma, menor o pH. É isso que gera a nossa acidose sanguínea. E o nosso corpo ele é mais sensível ao aumento do gás carbônico no sangue, porque gera acidose sanguínea, do que a diminuição do oxigênio. Esses processos eles acontecem simultaneamente, né? Se eu estou aumentando o gás carbônico é porque eu estou fazendo muita respiração celular, consequentemente consumindo muito oxigênio. Só que o corpo ele não percebe tanto essa carência de oxigênio, ele percebe mais o excesso de gás carbônico. E aí o bulbo, que é um órgão do nosso encéfalo, ele tem sensores de pH sanguíneo, ele percebe esse aumento da acidez e é ele que aumenta a frequência respiratória. Então tem tudo a ver, o que falou nessa primeira afirmativa, ela é verdadeira. Quando esse íon bicarbonato, que é a forma que a gente está transportando o gás carbônico no nosso sangue, chega no pulmão, essa reação ela desloca para a esquerda. Então o íon bicarbonato reage com H+, forma ácido carbônico que se dissocia em água e gás carbônico que a gente libera para a atmosfera durante a expiração. Então, quando a gente desloca essa equação para a esquerda, o H+ sai do sangue, aumenta o nosso pH e volta o sangue para a neutralidade. A próxima fala o seguinte, se a 1 tá certo, se a 1 tá certa, aliás, a gente elimina C e a E. A próxima fala, conhecido pela sigla ADH, o hormônio antidiurético, é um nome super autoexplicativo. Algo diurético é algo que faz você fazer mais xixi, antidiurético faz você fazer menos xixi. Então, o hormônio antidiurético ele serve para segurar a água do nosso corpo. Tanto que quem tem problema, carência de ADH, tem uma condição chamada diabetes insípido, em que a pessoa urina demais e esse excesso de urina, essa poliúria, gera desidratação. Ele é sintetizado no hipotálamo, certo? Que é uma glândula aqui da cabeça. Armazenado na parte posterior da glândula hipófise, tá certo? É a neurohipófise que armazena tanto a ADH quanto a ocitocina, que foram feitas hipófise e hipotálamo. Pelo hipotálamo. Nossa, fugiu totalmente, eu tava com o hipocampo na cabeça. O hipocampo é a região da memória. Hipotálamo. Atua sobre os túbulos contorcidos distais e os ductos coletores, provocando aumento da reabsorção de água no filtrado glomerular. Essa parte de produção da urina é uma das partes de fisiologia humana que a galera tem mais dificuldade e a gente não vai ter tempo de falar muito, eu vou simplificar aqui. A gente tem os túbulos renais, os néfrons, na verdade, né? Os néfrons, eles são estruturas que a gente tem no rim. Deixa eu apagar esse pH aqui. E os néfrons, eles são as unidades filtradoras do rim. A gente tem mais ou menos 1 milhão de néfrons por rim e eles têm essa estrutura aqui. O sangue que entra no nosso rim, cheio de excretas, cheio de coisas ruins que a gente precisa eliminar, ele entra pela artéria renal e dentro do rim a artéria renal ramifica muito e forma várias arteríolas chamadas arteríolas aferentes. Elas entram no néfron, elas formam um glomérulo, chamado glomérulo renal, tipo um novelinho de capilares, em que a pressão é muito alta, e sai na forma de arteríola aferente, beleza? Desculpa, eferente. Entra a arteríola aferente, sai a arteríola eferente. Durante a passagem do sangue aqui nesse glomérulo, a pressão é tão alta que parte do plasma extravasa e vai ser capturado por essa estrutura aqui, que é a cápsula renal, antigamente chamada de cápsula de Bowman. Esse processo de filtração sanguínea, ele não é seletivo, então o sangue ele é filtrado devido à alta pressão, então tudo que for maior do que
os orifícios que tem no nosso capilar ficam retidos no sangue, o que for maior vai atravessar. Então, por exemplo, células sanguíneas, né? Elementos figurados do sangue, plaqueta, glóbulo vermelho, glóbulo branco, ficam no sangue. Proteínas e lipídios, que são grandes, ficam também. Mas o resto tudo extravasa, vai tudo para a cápsula. Vai a água, beleza que parte da água a gente tem que eliminar mesmo, mas a maioria da água a gente tem que manter no nosso corpo. Sai glicose, aminoácido, vitamina, que a gente precisa manter no nosso corpo também. Mas também saem excretas, coisas ruins que a gente quer eliminar. E aí, esse líquido que se forma aqui, a gente chama de urina inicial ou filtrado glomerular, e ele vai atravessar túbulo contorcido proximal, alça néfrica, túbulo contorcido distal, e chegando no fim do túbulo contorcido distal, o líquido, ele cai num ducto chamado ducto coletor, que ele cita ali. Esse ducto coletor vai encaminhar essa urina produzida até a pelve, até o ureter, até a bexiga, uretra, meio externo. Então, durante esse caminho aqui, esse trajeto, o filtrado glomerular, que contém tanto coisa que a gente quer jogar fora quanto coisa útil para o nosso corpo, ele vai sendo modificado. E a gente chama de reabsorção pegar as coisas boas, tipo aminoácido, vitamina, glicose, que tinham sido filtrados e devolver essas coisas boas para o nosso sangue. A água também é reabsorvida. E a água ela é reabsorvida, boa parte dela aqui na alça néfrica, mas o ADH ele tem ação realmente no túbulo contorcido distal e no ducto coletor. Ele aumenta a permeabilidade dessas regiões. E quanto mais ADH a gente tiver, mais água a gente vai reabsorver. Ou seja, menos água a gente vai eliminar. Por isso que ele é antidiurético. Eu acho que é isso que estava sendo explicado. Então essa alternativa é verdadeira também. 1 e 2 são verdadeiras. Então a gente fica entre a A e a D. Na 3 fala, o fígado tem por funções liberação da bile na corrente sanguínea. Tá errado já. O fígado tem muita função metabólica no nosso corpo. Uma delas é produzir a bile, mas a bile ela é jogada no nosso intestino delgado. Ajuda a digerir gordura e vai embora com as fezes. A gente não joga bile na corrente sanguínea, tá errado já. Sintetizar glicose tá errado, a gente não sintetiza glicose. Quem sintetiza glicose são os seres autótrofos que fazem fotossíntese. A gente faz glicogênio, o fígado faz glicogênio de fato por ação da insulina, mas falar que faz glicose tá errado. Transformar a ureia produzida no metabolismo em uma substância menos tóxica, a amônia, tá ao contrário. A gente faz amônia no metabolismo, ele converte em ureia, que é excretada na urina. É a ureia que é excretada na urina, não a amônia. Armazenar colesterol e proteínas importantes para a coagulação do sangue. Tá tudo errado. O fígado, ele faz colesterol e joga no sangue. E ele pode degradar colesterol que tiver em excesso também, mas ele não guarda. E ele produz proteínas importantes para a coagulação do sangue, protrombina, fibrinogênio, mas ele não armazena, né? Ele produz e joga na circulação sanguínea. Então a 3 está errado, então vai ser a A, que significa que o 4 está errado também. Durante o movimento, os músculos esqueléticos contribuem para o envio do sangue à circulação venosa. Não para o envio, o sangue ele volta para a circulação venosa por causa da pressão osmótica, né? A pressão osmótica é a força que um fluido tem de absorver água. O sangue dentro do capilar, em algum momento, ele fica com alta pressão osmótica, então ele começa a absorver o líquido que está ao redor. E o movimento da nossa musculatura esquelética ajuda o sangue a fluir dentro da veia. Então o sangue já está na veia, a nossa musculatura ajuda a circular. Tanto que fazer atividade física é bom para a circulação, é bom para o sistema cardiovascular, porque de fato os músculos esqueléticos que são fortalecidos na atividade física ajudam na nossa circulação. Mas ele fez um errinho falando que é ele que faz o sangue ir para a circulação. Depois que o sangue passar pelas arteríolas, sua pressão no interior das artérias aumenta a valores muito altos. Ele está indo tudo ao contrário, né? O sangue passa da artéria para a arteríola, da arteríola para o capilar, e à medida que isso vai acontecendo, a pressão ela vai diminuindo. Quanto mais próximo do coração, maior vai ser a pressão sanguínea. E aí, isso promove o retorno do sangue no coração. E aí ele dá a entender que a artéria devolve o sangue para o coração, sendo que é o contrário, né? Artérias são vasos que levam o sangue para fora do coração e as veias são vasos que devolvem o sangue para o coração. Então, 1 e 2 mesmo, gabarito letra A. Vamos para a penúltima questão.
Além dos hormônios e de outros fatores, o desenvolvimento das plantas se dá por meio dos meristemas, os quais são constituídos por células meristemáticas. Célula meristemática é tipo célula-tronco da planta. Se divide e faz a planta crescer, pelo aumento do número de células, e se diferencia dando origem aos tecidos permanentes. Com base nos conhecimentos sobre os principais tecidos vegetais, considere as afirmativas a seguir. Primeiro, as plantas adultas são revestidas por uma camada de células cuboides e alongadas. Se é cuboide não é alongada, né? Se é alongada é meio pavimentoso, mas enfim. Que constituem a epiderme. Depende da planta adulta, porque a epiderme, ela reveste folha, flor, fruto sempre, e caules e raízes jovens em crescimento primário. Crescimento secundário, a epiderme é substituída pelo suber. E nesse tecido pode haver estruturas filamentosas constituídas por células denominadas de suberina. Suberina não é célula, suberina é uma substância lipídica que pode estar no revestimento de algumas células, das células do suber e não da epiderme. Então, tá bem esquisita essa alternativa, eu não marcaria ela não. Eu já eliminaria A, B e D então. 2. O parênquima ou parede secundária é a denominação dada para os tecidos vegetais constituídos por células espessas compostas de lignina. A lignina é uma substância lipídica também que mata a célula vegetal. E parênquima é um tecido constituído por células vivas e serve por preenchimento. Aí ele fala que é de lignina e tem por função sustentação da planta. Então a 2 também está errada. A gente estava entre a C e a E, como a 2 está errada, a certa vai ser a C. Então 3 e 4 são verdadeiras. 3. Por apresentar células vivas e alongadas, organizadas em feixes longitudinais no interior de raízes e caule e reforço de celulose na sua parede, o colênquima é classificado como um tecido de sustentação. Descrever o colênquima, ele é um tecido de sustentação que quando a gente compara com a gente, é como se fosse nossa cartilagem, sabe? Ele sustenta, mas ele tem uma certa flexibilidade, ele não é tão rígido. 4. Como consequência do processo de diferenciação celular, forma-se o esclerênquima, que é constituído por células mortas, esclerênquima é morto, suber é morto, xilema é morto, que possuem paredes repletas de substância impermeável, a lignina, tá certo? A lignina ela endurece muito esse esclerênquima, por isso ele é um tecido de sustentação que é comparado com o nosso esqueleto, por exemplo. Ele é mais rígido, ele é menos flexível, mas dá uma sustentação maior para o tecido. Então, 3 e 4, verdadeira, resposta letra C. Vamos para a última. A última é uma questão de parasitoses. E é uma questão que eu achei que é fácil também. Em suas interações com o ambiente, e principalmente com os demais seres vivos, os seres humanos eventualmente podem ser parasitados. Ok. Com base nos conhecimentos sobre parasitoses, relacione a coluna da esquerda com a da direita. Vou começar ali com a direita. Sua profilaxia está relacionada à não ingestão de carne crua ou mal cozida, principalmente quando os alimentos consumidos são de procedência desconhecida. A verminose que a gente pega consumindo carne crua ou mal cozida, caso esteja infectada com o cisticerco, é a teníase. Então a A gente tem que associar com a letra 2. A alternativa C e a alternativa E fazem essa associação. B. O protozoário causador é transmitido por insetos popularmente conhecidos como barbeiro. Barbeiro é transmissor da doença de Chagas. Então, a letra B é associado com o 4. A letra B associado com o 4 é a alternativa C. Vamos só ler o resto para a gente conferir, mas eu já marcaria C. C. Nos estágios mais avançados, devido aos parasitas causarem obstruções no vaso linfático, verme de vaso linfático é filariose, né? Que é o nome correto para a doença popularmente chamada de elefantíase. Formam-se edema é inchaço por acúmulo de líquido, principalmente nas pernas, tá certo? Então vai gerar uma hipertrofia daquele órgão afetado, fazendo um órgão ficar enorme, por isso o apelido elefantíase. Então o C é o 5, continua confirmando que a letra C é a resposta. D. São medidas profiláticas. Profilaxia é a mesma coisa que prevenção. Não consumir água onde vivem caramujos e não utilizá-la para banho. Água onde vive caramujo, o caramujo ele pode estar infectado com a forma larval do esquistossoma. E aí, dentro do caramujo, forma uma fase do esquistossoma chamado cercária. E quando a gente tem contato com essa água contaminada por cercária, a gente pode se infectar com a esquistossomose. Então, o D é o 1. E o E é transmitida pela picada de mosquito do gênero Anopheles, que é o mosquito prego,
e desde que contaminados pelo protozoário do gênero Plasmodium, né? O gênero faltou colocar o itálico aí, mas ele deu a descrição da malária, malária 3E, gabarito letra C mesmo, né? Esquistossomose 1D, 2A, carne mal cozida tá certo, malária Plasmodium, doença de Chagas Barbeiro, filariose vaso linfático. Resposta letra C. Fechou? A gente finalizou a prova. Como eu tinha falado para vocês, é uma prova que é tranquila em relação a conteúdo. De vez em quando tem umas coisas mais específicas, mas no geral ela é fácil. Só que ela é uma prova com muita coisa, detalhe, muito afirmativo. Então você tem que ficar esperto, tem que ficar bem ligado para fazer, para resolver as questões. Espero que essa revisão, essa resolução tenha ajudado vocês. E para quem for realizar a prova, boa prova. Um beijo!